Fala, galera da GB, desta vez GBcast, com 2 convidados, 2 amigos, 2 parceiros. André da Alves Motorsport, o homem que faz as naves, que estourou a bolha do Goiás e representa o Goiás no Brasil, né? E Pedro, da Molinari Motors, falo para todo mundo, é a inspiração, né? A GB, vou te falar, eu falo para ele e falo para todo mundo. O cara é inspiração, o cara é no digital. Acho que hoje o empresário que não vem do digital não consegue vender. Eu acho que é uma máquina, uma ferramenta que a gente tem que usar muito, né? E a partir disso, né, apresentei os dois. Vamos perguntar para cada um deles, né, de onde veio, né, a história de cada um deles. Andrezão, de onde veio a Aves? Quem é o André? E de onde veio a Aves Motorsport? Mas vocês estão assistindo aí, vou começar um pouco a história. É uma história um pouco longa, assim, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Dá uma resumida pra gente aí da GB. Mas tudo começou o seguinte, cara. Eu fazia festa na faculdade e eu comecei a ganhar um dinheiro. E aí, com esse dinheiro, eu comprei um Jetta. A porta de entrada das coisas. É o sonho de todo mundo. Com É um esse 2.0 Turbo, já começa bem. 2.0 TSI ali, pô. E era carro bem legal na época. Era a única coisa que você conseguia comprar, assim, abaixo de... Claro que ele era usado, não era 100 mil reais, né? Mas era o único carro de 100 mil reais que você podia comprar na época que fazia um estrago, né? E aí, com esse carro, comecei a montar umas coisas nele e fui lá e fiz um estágio 2 com o bebezão na época. E, cara, eu levei esse carro no postinho, começava a acelerar com os outros, começava a ganhar os pega, o pessoal perguntava, onde é que você fez? E comecei a levar um monte de cliente lá pro bebezão na época. Um dia ele tava apertado, ele falou assim, mano, preciso de não sei quantos mil para continuar o negócio. Se você me emprestar, nós entra no negócio 50-50. Falei, bom, interessante, né? Aí, Uma oportunidade de investimento. Abriu uma porta. Não tem que fazer nada, basicamente. Aí botei o dinheiro na época lá. E, cara, daí pra frente a gente começou a fazer um mapinha, outro. Nessa época eu trabalhava com construção civil, fazia faculdade de engenharia elétrica ainda. Não trabalhava full time nisso. Quando eu comecei a ver o negócio assim acelerando, eu falei, vou começar a estudar. E nessa época era lá na Real Rodas, lá no Sudoeste. E a gente fazia só carro Volkswagen e Audi, era representante da Revo na época, que era um processo muito simples, né, comparado com o que a gente faz hoje. E a gente só entrava no aplicativo, gravava o mapa, fazia o log ali, entregava o carro, estava bom. E a gente foi procurando demanda, começamos a trabalhar com a Perfortec, e isso já tem, não sei dizer, mas uns 9 anos, mais ou menos. E aí, quando a gente começou a trabalhar com a Perfortec, começamos a trazer outras marcas, né, BMW, caminhonete, tudo mais pro mercado. E aí, a Garagem 43, não, desculpa, a Real Rodas, onde a gente estava, o bebê vendeu a parte dele e a gente não tinha onde trabalhar. Então, a gente começou a atender os carros na rua e montamos um escritório dentro da Garagem 43. E aí, lá a gente ficou uns 6 a 8 meses, mais ou menos. Durante esse processo, eu e o bebê estava quase terminando ali, mais ou menos, a nossa sociedade da época. Não vou falar nada a respeito disso, mas eu estava quase terminando. E aí, teve uma história trágica, né? O bebê sofreu um acidente. E depois desse acidente, eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio virar. E já tinha o nome Avos na época? Já tinha o nome Avos. O nome Avos foi criado lá dentro da Real Rodas, na época. E depois disso daí, cara, a gente conseguiu alugar o imóvel lá da 85. Minha esposa foi muito parceira nessa época, falou, vamos fazer e tudo mais. E eu comecei um negócio inteiro com 27 mil reais. Rapaz, tá aí uma história que eu não sabia de fato mesmo, da história da criação da Aves, que hoje comecei o podcast falando. A empresa, eu acho, vamos falar da visão empresário. A partir do momento que você estoura a bolha local e começa a virar nacional, e agora no caso do Giroto, que a gente vai chegar nisso, é internacional, você tá no caminho certo, né? E aí, agora do meu amigo Pedro, eu já ouvi a história da criação da Molinari. Num dia, no encontro, ali de frente... Transol, né? Da Transol, né? Transol dos meninos da Black Dogs. Da Black Dogs. O Pedro me contou, até arrepiei na hora. Falei, Pedrinho, história top. Então, compartilha essa história aí pra nós, de forma resumida. Quem é o Pedro e a criação da Molinari Motors. Na hora, primeiramente, agradecer aí o convite, a honra de estar aqui, juntamente com um grande nome também do cenário automotivo em Goiás. Agradecer quem tá assistindo. E, cara, vamos lá. Tudo se resume à paixão, né? Desde moleque, realmente, minha história com os carros, o que se tornou hoje, o que tem se tornado, vem de uma paixão que vem desde de criança, né? Meu pai, meu irmão sempre gostaram de carro. Meu pai sempre incentivou a gente a gostar de carro. Quando era molequinho, eu lembro muito, cara. Até hoje em dia eu tenho as miniaturas. Tinha uma promoção no Posto Shell, acho que em 2006, 2007, por aí.
que tinha as miniaturinhas da Ferrari, né? Você abastecia tanto lá de Vapor, eu acho, e ganhava a miniatura da Ferrari. E aí meu pai sempre fazia questão de dar uma miniaturazinha, levar a gente do posto junto para abastecer. Abastecendo o seu... Isso. Ele fazia questão Seu fanatismo. levar a gente pra ir no posto só pra escolher o modelo de Ferrari. Então a gente já... Nessa época eu já, molequinho, sei lá, tinha 5, 6 anos de idade, mas eu sabia já o nome dos modelos, né, e tal. E aí, coleção de Hot Wheels, né, jogando videogame. E sempre tive essa paixão. Até que lá pra 2013, na verdade, comecei a acompanhar muito YouTube. E eu comecei a acessar um fórum, chamava NB, Exclusivo do Brasil. Que hoje em dia, inclusive, quem era administrador do fórum é o Leone, que hoje é o dono da GTO lá em São Paulo, né? Que é um cara que era spotter na época e tal. E nesse fórum, vi que tinha várias pessoas que saíam de casa para ir pra rua, para procurar carros e tirar foto desses carros e postar lá, né? Flagrar os carros. Na época, hoje em dia é bem comum, mas na época era muito incomum isso. Eu falei, cara, pensa que massa, né? Eu saí de casa para tirar foto e procurar carro diferente. O início mesmo Falei, das cara, coisas. Né? E assim, eu gostava muito, porra, como meus finais de semana, quando eu podia, todo carro que eu via na rua, tirava foto. Isso aí tinha 11, 12 anos de idade, era molequinho. E aí, cara, nisso tava naquela ascensão do Instagram, né? O Instagram tava começando a crescer, o pessoal começando a usar. E aí eu falei, cara, eu vi que tinha algumas páginas de outros estados no Instagram que postavam foto de carros esportivos e em Goiás não tinha. Eu falei, cara, eu vou criar uma, que no caso é a Exclusivos Goiás, que é uma página que existe até hoje. Eu criei junto com um amigo meu, que era lá de Anápolis, eu morava em Anápolis na época. Até hoje a página existe, tá com 60 mil seguidores, enfim, é uma página bem engajada. Foi a primeira aqui em Goiás, né? E aí, cara, eu molequinho, 12, 13, 14 anos, 15 anos, como tinha essa página, a página cresceu muito rápido, tinha muita visibilidade. Então, sempre que tinham eventos aqui em Goiânia, cara, tinha track day, tinha encontro de esportivos, sempre o pessoal tava me convidando para vir fazer a cobertura desses eventos. E foi através disso que eu comecei a ter contato próximo, né, com carros esportivos, né, conhecer os proprietários, os donos de loja, etc. E realmente ter um contato com esse mundo, né? Porque, assim, eu morava em Anápolis, lá tinham poucos carros na época e não tinha tanto acesso, né? Então, aqui em Goiânia, como eu comecei a frequentar os eventos, eu realmente vi que era uma realidade acessível, né? Então, eu comecei a frequentar bastante coisa, conhecer bastante gente. E aí, com 17 anos de idade, surgiu minha primeira oportunidade de trabalho nesse meio, que no caso foi trabalhar na All Motors, né? Então, eu comecei trabalhando lá como auxiliar de pátio, como lavador. Até o Giroto lembra dessa época. Direto eu tava lá na oficina. Mas era na rua de trás ainda. Direto eu ia lá tomar cerveja com ele. Chegavam as naves lá na aula. Direto ia lá tomar cerveja com ele. Era bom. E, cara, eu comecei lá a trabalhar na All Motors. Eu costumo falar pra todo mundo que foi minha faculdade, minha escola, cara. Lá foi realmente onde eu me formei, né? Foi minha primeira experiência profissional voltada pros carros mesmo. E, cara, lá tive contato com muitos carros que eu jamais teria tido se não fosse por lá. Contato com muitas pessoas boas que eu conheci lá. E, principalmente, aprendi a excelência, né? Que lá é uma empresa hoje que é referência nacional, uma empresa muito antiga, com mais de 30 anos. E foi onde realmente eu pude me moldar, né? Moldar as minhas referências de excelência, de qualidade, através do que eu aprendi lá. Então, lá eu comecei como lavador, fui subindo algumas etapas, algumas funções, até chegar em vendedor. E aí fiquei vendedor lá durante uns 2 anos, mais ou menos, até quando chegou o momento de abrir o meu próprio negócio, que hoje é a Molinari Motors. Então, a história é basicamente essa. É um traçado aí de uns 10, 11 anos. Ele deu uma resumida boa pra vocês aí, galera. Mas no dia lá do encontro, ele me contou e fica assim, realmente é uma história que assim, começou devagar, o cara veio por emoção, né? Então, e eu falei no começo do podcast, o cara vamos dizer, deu muitas dicas pra mim, pra começar a GB e etc. Ele é um bom jogador, viu? É bom. O cara é bom, né? Obrigado. É bom, não é? O cara é bom, não tem como falar que não. Cara, vamos começar aqui o primeiro, né? Primeira coisa polêmica. Em relação a elétricos. Girotinho, com os elétricos, e aí? Tem mapa? Não tem mapa? Não tem o que fazer? É uma pergunta bem interessante e isso a gente recebe quase todo dia no Instagram, inclusive. Tá, o 100% elétrico, hoje em dia, tem como fazer sim.
Inclusive, a Taycan, as versões da Taycan agora... Aí tá uma coisa que eu não sabia. Eu também não sabia. E eu Quase juro que eu ninguém- morria de curiosidade. Quase ninguém não Não, sabia. eu ia perguntar no carro, só que eu fiquei com medo, tipo assim, não, os caras vão achar que eu sou tosco demais, né? Pergunta mas tosca. É super, super recente mesmo. Tem uma... Mas não fazia, né? Eu sei que um tempo Até atrás pouco não tempo fazia. atrás não Até que fazia, né? tinha o do Ranetro, o Tesla lá, ele começou só aliviando o alivia o peso peso. Sim. pra depois... Ah, mas assim, já existia antes, o pessoal colocava um piggyback nos Tesla. E existe já tem Mas um só bom pros tempo, Tesla. antes de vir o Plaid, depende como o pessoal chama, mas já tinha pros Teslas já. Só que era um piggyback, né? Você mentia algumas coisas ali, né? Que é a Acabar função conseguir. do chip. E agora, uma empresa que é fabricante das ferramentas que a gente usa para ler e gravar, conseguiu ler as Porsche. Então, agora, a Taycan, né? Que foi a porta de entrada desses carros agora, o pessoal tem conseguido colocar aí 200 cavalos a mais nela. Ô, louco, e o carro já é rápido, O que hein? é, assim, muito legal, mas é também de um risco alto, né? Porque você vai colocando mais potência, você tem que pensar em outro lado, né? Igual no carro, você pensava se o motor ia aguentar e tudo mais, se aguentar, você tem que pensar se os fios vão aguentar. Tanto que o pessoal faz isso nesses carros como um shot. Então, tipo assim, você não vai usar essa potência o tempo todo, então você vai usar o botãozinho dela lá, você apertou o botãozinho, você tem 10 segundos a mais, porque não é seguro 100% ainda, como é um negócio muito recente. Ó, aí tá novidade aqui no GBcast pra vocês, hein? Ó, Tem que testar novidade. muito, Isso aí tem quanto temperatura, tempo, Giroto? Isso aí é uma novidade mesmo. Ah, tô falando de 2 semanas. 2 semanas? Ô, louco, hein? Semanas, E isso bem já tem no recente. Brasil ou não, lá fora ainda? No Brasil a gente pode fazer. O problema é entender Custo. Não, eu tenho a ferramenta, tudo mais, posso ler uma Taycan lá na loja. O problema é entender a lógica do elétrico, né? Entendi. O elétrico é completamente diferente. Então, não são chutar números, senão você bota fogo no carro. Você tem que aumentar devagarzinho até ter um bom resultado. Tá. Mas, de forma geral, assim, tirando essa super novidade, que é dos carros elétricos agora, o que a gente geralmente faz mais é os carros híbridos, né? Que aí o híbrido a gente faz o motor a combustão e tem um motor O elétrico mantém normal. Mas assim, pensando nisso, ô Giroto, vamos partir para outro lado, que é a minha opinião sobre o elétrico. Eu acho, pelo menos no super esportivo, Pedro que mexe com venda, eu que mexo com venda, a gente sabe que o super esportivo elétrico hoje não tem uma boa aceitação no mercado de fato. A FIP e o valor de venda é muito longe aí, né? Então, assim... Taycan mesmo. A Taycan é o maior exemplo disso. um exemplo não, claro. não só ela, mas vários, né? Vamos falar sobre o Thiago da Tecar. Falou lá 20 mil vezes da EPST dele lá que não conseguiu vender, o e-tron e etc. Giroto, o que você acha? Na minha opinião, né? Eu vou dar minha opinião primeiro antes de passar a bola. Eu acho que vão ficar os híbridos, né, em relação aos elétricos. Eu acho que no Brasil os híbridos vão ficar porque o Brasil não está preparado para receber os elétricos. Primeira coisa, a gente não tem rede de energia. Se todo mundo tivesse carro elétrico, não ia conseguir carregar os carros elétricos. Começando por aí. Gelado. Isso. Então, e a galera já não ia cozinhar nem tomar banho gelado. Então, assim, não dá certo primeiro porque o Brasil não está preparado. Segundo, o brasileiro não está preparado. Porque, na minha opinião, o brasileiro compra o carro pensando 90% das vezes, o Pedro que mexe com venda sabe, na revenda do carro. A prova disso é a revenda maravilhosa do Corolla e da Hilux, né? Então, assim, não são carros que têm muita tecnologia, mas tem uma revenda maravilhosa, então, consequentemente, vende muito, porque o pessoal pensa na revenda para não perder preço. E é coisa que o elétrico e o híbrido perdem muito. Muito mais no só 100% elétrico. Agora, passando a bola, a pergunta é, em relação ao híbrido, nós temos 2 problemas. O motor elétrico e o motor a combustão. Nós temos 2 problemas aí para dar manutenção. E esses carros daqui 10 anos, Giroto, o que você acha? Daqui 10 anos, um carro que é Tem híbrido. uma parte boa do híbrido, né? Uma brincadeira à parte, né? Quando um estragasse, tem o outro, né? Então, Mas tem por carro que exemplo, não funciona se um não Se não tiver... tiver estragado a suspensão ou alguma coisa, você pode andar no elétrico. Ou se tiver estragado o elétrico, você pode andar na combustão. Na minha opinião, assim, os carros híbridos, eles entraram mesmo de verdade. Isso não vai sair, é o futuro, não tem como. O elétrico, eu tenho um relato bem interessante. Eu viajei para fora agora esse ano e a gente fez uma parte lá da Europa. Há um tempo atrás, a Europa era muito carro elétrico. Mas muito mesmo, eles entraram muito nisso. E a gente ainda vê que tem muito carro elétrico em capitais tipo, sei lá, você vai em Paris, ainda tem, ainda como é que fala? Em Londres ainda tem, algumas capitais, Oslo também, que eu fui, ainda tem. Mas você vai pegando outros mercados e até nas próprias capitais, a própria Europa parou de aceitar esses carros tanto. Não tem como você carregar essa quantidade de carro, principalmente lá que ainda a energia é mais cara do que aqui.
acaba sendo inviável. E a Europa tem voltado um pouco para os carros a diesel. Até muitas das montadoras, né? O Pedro sabe disso, a gente que acompanha mais no mercado, você também acompanha, Giroto, em relação à eletrificação 100%. A Volvo anunciou, a Porsche anunciou e Jaguar. todas voltaram lá atrás, né? Deu pra Todas trás. deram para trás. Tanto o exemplo de que o elétrico não foi bem aceito, principalmente no esportivo, foi o Dodge Charger 100% elétrico, né? Os Estados Unidos parou. Principalmente um carro que é V8, Muscle Car, Tem tradição, né? tradição Anos do 60, som V8. lógico. Cara vai lá e me mete um motor elétrico. É o inverso, cara. Botar um motor elétrico num carro muscle car. Faz né? sentido Não nenhum. faz Sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas aí, respondendo a pergunta de forma direta, o carro que tem os dois motores, você acha que é mais difícil a manutenção? Por exemplo, tudo bem que a BMW, sei lá, dá 5 anos, 8 anos da garantia da bateria. Mas e os componentes que ligam o motor elétrico com a combustão? Um ponto interessante é garantias. Que todos vocês aqui, nós todo trabalho com carro. Garantia é assim, é daquele jeito, né? Isso depende do bom humor lá, porque eles podem negar porque você trocou o biquinho da roda. Eu tô com uma 330 que eu tive que recomprar e tá lá na saga. Já faz tempo. E agora, depois de muito tempo, foram descobrir o que é. Aí a gente pediu os componentes e vai demorar 40 dias para chegar. E ela é O carro híbrida. já tá parado, sempre- tá parado há quase 70 dias. É sempre um grande problema a garantia, né? De forma geral. Mas assim... Não, eu falo assim, em você relação a falou- você ter duas Tem dois coisas problemas. para dar problema. Tem dois problemas, mas você também tem duas soluções, né? Então, é difícil você ficar parado quando você tem um carro desse daí. Mas o motor a combustão continua sendo o mesmo motor conhecido, né? Que geralmente as montadoras têm aplicado já, um motor que está em série há muito tempo. E mais o motor elétrico. Óbvio que você tem dois problemas. Vai caber do dono comprar e aceitar que um dia pode estragar a bateria e no outro dia pode estragar o motor. Exatamente. Eu acredito que, assim, de forma geral, o mercado não aceita esses carros muito bem com preço de revenda. Então, falando... O pessoal realmente pensa nisso. Pô, vou ter duas coisas para estragar. Hoje ainda vende, mas pensa comprar um exemplo, uma 330 daqui 10 anos. Não dá. Hoje, e são carros que vamos pôr para o nosso mercado dia a dia, né? Voltando agora para o Pedro. 2015, 16, M3, M235, M135, esses carros ainda hoje são carros de valores altos, né? M3 aí 2015 beira 300 mil reais. Pedrinho, o que você acha aí desses carros elétricos em relação a, sei lá, 10 anos, um carro híbrido? Como que o Brasil vai enxergar isso? Porque, na minha opinião, o cara, assim, tem muita gente que pensa, né? O carro que liga tudo que liga na tomada quando dá problema é lixo, né? Não tem muito o que fazer. O que você acha aí com relação à venda desses carros daqui? Em relação aos 30 carros anos, 100% 10 anos? elétricos, nem precisa esperar para ver, porque já está sendo provado hoje em dia, né? Que A bolha tá realmente. estourando. Não tem jeito. O 100% elétrico, tanto de mercado quanto de uso, principalmente no Brasil, cara, não vai virar. E no Brasil tem explicações lógicas, igual você falou. Primeiramente, sobre a rede de energia. E segundo, cara, o uso, porque o Brasil é um país de proporções continentais. Então, uma coisa é você usar um carro desse num país pequeno, entendeu? Agora, cara. O Brasil é um país de proporções continentais. É Como é que tudo você vai longe. viajar para Palmas? Exatamente, você entendeu? E tem muita gente que faz trajeto longo. Tem cara que vai pro Pará toda semana, que vai pra Tocantins toda semana, que vai pra Brasília praticamente todo dia, entendeu? E pra um cara desse, o uso dele fica restrito. Porque ele tem que ficar programando para onde ele vai, ele tem que calcular, ele tem que carregar, ele tem que ver ponto de abastecimento, ele tem que ter um plano B. Então, por conta disso, no Brasil hoje, eu acho que realmente o 100% elétrico é inviável. Tem casos específicos, igual a gente comentou mais cedo, cara, o Dolphin Mini pro cara que é Uber, vamos supor. Às vezes, na matemática, pode ser que até compense, porque o cara roda trajeto urbano. Mas e quando esse Dolphin estiver lá com 100 mil quilômetros? Porque Não. a BYD Certo. deu a garantia lá, né? Só que tem que rodar 48 mil quilômetros, Sim, no máximo sim. não sei quantos anos. A garantia é mínima, Mas na nessa verdade. questão do Uber é uma questão muito extrema, porque o cara já roda muito, e pelo muito que ele roda, quando ele faz a matemática do combustível que ele economiza, realmente faz mais sentido ele economizar. E eu acho que talvez até fazendo a equação da depreciação versus o combustível que ele vai economizar em 5 anos, eu Pode acho ser que vai, compensa. eu acho que vai valer a pena. Mas é um caso específico de uso severo em que o cara roda 12 horas por dia, né? Mas Ponto igual... importante, vai compensar se não for financiado. Que aí Exatamente, Que é o exatamente. que acontece muito. Muita gente que exatamente. mexe sabe que, sei lá, quantos por cento do carro que você vende hoje é financiado? Né? Cara, mais da metade. Eu também ia falar mais da metade também. Então, assim, certeza. e que você que gosta de bater o martelo, para bater o martelo, você acha que o 100% elétrico no Brasil vai acabar ou você acha que vai ter poucos modelos e a venda vai ser péssima?
poucos modelos a venda péssima. Acabar não tem como porque, cara, tem gosto pra Disseminou, tudo. né? Tem gente que gosta, tem gente que realmente gosta, mesmo sabendo que o mercado é ruim, que vai perder dinheiro, etc. Mas tem cara que é entusiasta de tecnologia, tem cara que gosta por gostar e pronto, entendeu? Eu mesmo já vi muito isso. Tem muito cliente meu que já optou por sair de carros tradicionais, que foram para carros elétricos e me pediram minha opinião. E eu falei, cara, não compra, vai perder muito dinheiro, mas o cara realmente, por ser um entusiasta, por querer realmente experimentar, né, e investir nessa nova tecnologia, o cara compra. Faz Então, eu parte acho daqueles 10% que eu falei no começo, né? 90% do brasileiro pensa na revenda. 10% Isso. quer experimentar, Isso, compra isso, porque isso, gosta. exatamente. Esses 10% aí é o que vai movimentar esse mercado, na minha opinião. Exatamente. O que você acha? Acabar não tem como, mas eu acho que realmente vai ser uma fatia menor do mercado e com uma revenda que todo mundo já vai saber que não é tão boa, não é tão aquecida. Pegar só um gatilho assim, né? Tem alguns carros elétricos que são bem legais. Mas que não vendam, assim, esses 10%, assim, tem uns que é legal. Mas acho legal o Dodge Charles ter o barulhinho lá. Taycan Turbo S é do caralho, velho. Tá, mas tem o É do caralho. legal, Mas você velho. vê, mas presta atenção. Eu fui ver lá. Teria nunca, mas é legal andar Tá, com mas os tudo outros. bem. garagem dos- exatamente. Não, lógico. bonito ver na garagem dos outros. Dá um embrulho no estômago, foi o que a gente falou mais cedo. O carro é rápido. Não tem como falar que o carro não é rápido. Cara, é absurdo. Mas, presta atenção. Com a ciência do elétrico já tá tudo errado. Agora eu falo do Charles. O Charles ele tem um som que pra poder imitar o som do motor. Ali foi o entendeu? posicionamento errado de marca que eles fizeram, cara. Eles pegaram o modelo tradicional dos anos 60, que sempre foi V8, um muscle car, né? E tentaram introduzir. A mesma coisa que a Jaguar fez. Eu não tô defendendo nada do elétrico. É isso que ele fica bravo. Outra coisa que ele fica bravo, fala de Amarok pra você ver. Fica brabo. Ele vai entrar nesse assunto, entendeu? Ele vai entrar nesse assunto, você vai ver. Se você Vou entrar no aqui e esquecer de dirigir, um pouquinho você fala, não, é diferente. Não, é massa, um é massa, negócio é massa, que, não tem sei jeito. lá, Pô, eu vou falar, que até o Dolphin Mini, eu Anda andei mais mais, que- cara, carrinho pro dia a dia, pro dia a dia, velho. eles parecem leve mesmo sendo pesado. É tipo cara. um upzinho TSI. Eu tenho um up TSI pro dia a dia, por exemplo. É tipo um upzinho TSI, só que, velho, não faz barulhinho, cara, pra você andar no dia a dia, sem O ninguém problema encher é o que você anda saco. de up, mano, você é respeitado. Você anda de dobro, você não é. entendeu? Que o Up Stage Vai 3 passar. vem pegador. Tá. Não tem jeito. Mas aí, voltando à pergunta, eu falei dos elétricos, agora sobre os híbridos. Cara, igual o Giroto falou, é incontestável que é o futuro. Não tem jeito, é o futuro. Eu acho que o híbrido vai permanecer Tanto o fator de bastante. emissão de poluente, economia de combustível, extração de desempenho com menos desafio, exigindo cada vez menos motor a combustão, né? Então, favorecendo mais o downsizing, né? E, cara, um próprio exemplo, a nova C63, né? Que muita gente falou, cara. Eu vi muita gente que, assim, quando lançou, falou, cara, mataram o carro. Porra, É 2.0 com tiraram motor o V8, elétrico. mataram o carro. Mas esse não me desce ainda. Cara, também não me desce. de Mas jeito eu vi nenhum. duas pessoas que, assim, quando lançaram, falaram mal do carro. E as duas testaram e falaram, cara, paguei a língua, não tenho ronco e perdeu a tradição. Isso é fato. Mas, assim, que o carro é absurdo. E eu não duvido. Não duvido. Mas só pra você pensar, ô Pedrinho, acho que vamos voltar no ano Não 2015. deveria chamar C63, né? Eu concordo completamente. Mudar o eu nome, concordo. né? Mas vamos concordo. pra você ver que o mercado, de forma geral, não aceita, no fundo, isso. Se a gente for olhar 2015, 17, 18, nesse ano, 15, 17, 18, acho que foi a difusão do prêmio, né? 6080, 320. Hoje, acho que a BMW fez a leitura muito bem do mercado de manter a 320 sem motor elétrico nenhum. E a Mercedes, acho que deu um errado, a gente colocando um elétrico em quase todos os modelos. E a gente vê isso no mercado. 320 hoje vende, se for bem configurado e com KM baixo, vende igual água. Vende na primeira semana. Não vende, Pedro? Você que... Vende. Então é isso. Eu Bem acho que... precificado, bem configurado. Não Mas a tem questão da Mercedes não foi a eletrificação dos carros, que na verdade praticamente toda a linha, se não toda, hoje é híbrido leve ou híbrido plug-in. Mas a questão da Mercedes é que eles realmente fizeram um reposicionamento de marca no Brasil. Então eles optaram por trabalhar com menos volume e com margens maiores, entendeu? Inclusive a Mercedes mundialmente, nas vendas do ano passado, ela foi uma empresa mais lucrativa do que a BMW. Que a BMW Mesmo a vendendo BMW menos. vendendo mais, muito mais. volume. Mas por quê? Quanto menos volume, menos pós-venda, né? Menos pós-venda. E eles criam uma carteira recorrente de clientes fiéis. Entendeu? Então, claro, no Brasil, por exemplo, cara, a BMW dá uma surra de venda. Você vende uma... X1 e 320 Você vende vende, mais. sei lá, cada 5 320 você vende uma C200. Como entendeu? acabou com a Audi também, né? Com certeza. Cara, aí já é realmente outro fator que eu já pensei muito sobre isso, cara. Tem alguns carros da Audi que eu não sei porquê que... Eu tenho algumas ideias, né? Mas esse não é meu ponto. Mas a Audi errou muito nos últimos anos aqui no Brasil.
Mas você fala em relação a quê? Posicionamento? Primeira coisa, eu acho assim, que ela veio com carros com um preço inicial muito alto, o primeiro ponto de erro gigantesco da marca, e depois não vender e baixar. A3. E ela Acabou de acontecer isso. O A3, a Q3, a Q5, todos Q5, fizeram todos. isso. Q5. E aí você compra um carro de um valor X, aconteceu comigo. E, sei lá, passa um ano, o carro zero tá 30 mil mais barato. Sim. E a nossa moeda, teoricamente, todos os carros subindo de preço. Então, se ele tá 30 mil mais barato depois de um ano, ele tá, sei lá, 35 mil mais barato. Isso. No mínimo. E aí, quando você vai vender o seu usado, se o zero já custa 30 mil a menos, como é que você vai vender ele de um preço normal? Então, você perde ali num Audi fácil em um ano 80 mil reais num carro desse, tipo A3, Q3. Um carro tudo que era mais. 260 novo. Que é onde eu acho que a BMW, pelo menos, se a gente conseguisse pôr no Brasil, quem lucra mais, eu acho que a BMW no Brasil vai muito bem, né? Os valores, ela subiu os Subiu valores e vende muito. manteve os carros. Sim, só que assim, a BMW é o seguinte. Primeiro que ela subiu os valores bem gradativamente. Não foi Por exemplo, a Mercedes subiu muito, cara. Lançou a nova classe C, que mudou de geração. Cara, absurdo. É absurdo. Uma C300, 370 pau. 420 mil. Outra coisa que pra mim muito caro. fez É muito caro. errado é assim, a BMW você vai lá, você tem acho que 3 versões da 320, né? Que é a Isso. básica, A GP Sport e a M Sport. Sport GP e Isso. a M Sport. a Audi fez uma confusão com isso daí. Então você vai lá comprar, tem o Black não sei o que, o Sportline, o não sei o que. E O aí Ambit, dentro o de S-Line. todos eles ainda não tem farol Matrix, o A3 um exemplo. Não tem não sei o que, não tem não sei o que, não tem não sei o que. É. Aí você ainda tem que, dentro dessa versão, ainda configurar mais uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então eles te dão uma pegadinha mais ou menos, né, no valor, quando você chega lá, não, mas eu quero o LED Matrix. Ah, mas o LED Matrix é mais 20. É. Ah, mas eu quero o banco, é mais tanto. Aí quando você vai fazer a conta, você fala, mas tá quase o preço da 320M da mais que tem. E que quando todo mundo você gosta e vai vende. vender, por exemplo, o que eu vejo muito. É muito mais fácil, por exemplo, você vender é uma 320M ou é uma básica. Minha Sport GP, né? Você não Pronto. tem bem. que explicar. Não, com é certeza. um S-Line com farol LED Matrix. É. com Até banco porque, não sei cara, o na, quê, com na não sei o revenda, quê. infelizmente, isso você tem dois carros da mesma versão. Aí você gastou 20 pau no farol e o outro não gastou. Vamos por mesma configuração, mesma quilometragem. Cara, se um vender a mais que o outro, vai ser o quê? 5 mil a mais? E olhe lá pra achar um cara que valorize, entendeu? Então, realmente, isso é um problema. E a BMW acertou nisso porque nas primeiras, nas F30, era uma salada. Tinha BMW da mais básica com teto. Eu já vi uma configuração que eu nunca tinha visto, só vi uma vez. O banco sem o sensor, ar-condicionado analógico, interna caramelo e teto solar. Mas que ano que era? Era 2015, 16. Eu só vi uma vez desse jeito pra você ver. Era uma salada. Né? Essas primeiras F30, as G20, eles consertaram. Você vê claramente cada cliente. Ah, não. Ó, lógico, a sem teto, a maioria não quer. Mas você vê claramente o posicionamento do cliente, sabendo o que ele quer, porque ele sabe que tem naquele carro, não é igual a Audi, pois vários opcionais. E umas outras bobeirinhas da Audi, assim, só indo um pouquinho mais, que é como é que você compra um carro que vai concorrer com a 320 e o carro não tem ACC, o carro não tem CarPlay sem fio. São coisas super básicas, mas que para o usuário ali do dia a dia entra nele. Conta muito. Ele não vai usar, mas conta para ele. É isso. Hoje no Brasil, hoje em vários carros ele não vai usar, mas o povo quer. Aí vem a questão, vamos supor, falando de preço. Às vezes o carro concorre com o 320 por preço, mas o carro em si não concorre. Porque, na verdade, um A3 é o mesmo preço do 320. Mesmo assim, parecido, bem né? similar, É bem similar. Só que para concorrer com o 320 é o acima, a 4 e a 5, né? Sim. Só que aí o preço é totalmente diferente, E são entendeu? carros também que é ruim de mercado. Horripilante, entendeu? Então, assim, realmente é uma salada de fruta, cara. É bem difícil de decifrar. Porque eu também já vi fazendo promoção em A4, onde o preço ficou muito próximo do A3. Eu falei, cara, até que ponto faz sentido, você entendeu? Porque um carro é bem superior ao outro em relação ao acabamento, a opcionais. Outro erro também para mim foi assim, ter trago o híbrido leve. Porque não tem sentido algum você colocar um motor híbrido, o elétrico, né, de 15 cavalos. 15 cavalos. Faz sentido para eles, às vezes, na hora de importação, o desconto que o carro na poderia ter. tributação, né? Na tributação. Mas qual o sentido de colocar um motor elétrico de 15 cavalos? Eu acho que realmente foi questão de benefício. Eu acho que a Audi errou. Na minha opinião, quem acerta no Brasil, fez a leitura do Brasil perfeito, foi a BMW. Mas vamos lá, mas o problema da Audi não é de hoje, cara. Sim. Porque, vamos lá, você vai pegar uma Q5 2020, por exemplo. Cara, é um puta de um carro. É um puta de um carro. Uma Q5 2020. Fantástico. Aí você vai ver o preço da Q5 2020. Cara, é barato pelo que o carro oferece. É barato. Às vezes mais barato que, sei lá, um Tiguan, entendeu?
e oferece muito. Então não é um problema de hoje. Desde de antigamente, cara, eu não sei se é uma falha de posicionamento de marketing, eu não sei se falta realmente o brasileiro conhecer mais a fundo o produto, entendeu? Eu acho que é mais isso aí. O brasileiro pensa na revenda. A partir do momento que ele ouve o Pedro falar, o Giroto falar, eu falar que esse carro não é bom para vender, acabou. Aquele Sim. cara, 90%, é o que a gente começou falando, 90% dos brasileiros compram pensando na revenda. Mas é o que eu tô falando, é a raiz do problema. Mas por que ele é ruim de revenda, entendeu? Sim. É uma coisa que eu nunca consegui decifrar, cara. Porque o produto é bom, Muito o preço bom. hoje em dia tá exorbitante. Mas, por exemplo, cara, de 2018 a 2020 era preços assim, normais, competitivos. O produto não é ruim, não dá pós-venda, não dá canseira. Mundialmente, lá fora, o produto é reconhecido, é validado, entendeu? Então, a Europa vende muito, Estados Unidos vende muito. Agora, eu não sei por que no Brasil tem essa fama. Pegou a até fama. 2018, eu acho que a Audi estava muito bem posicionada. Os primeiros A3 venderam muito bem, né? Muito, vendeu A3 e muito, Q3 vendia muito. Vendia demais. E os topos de linha, né? R8 e RS6. Aí chegaram Vendia e muito tiraram quase toda a linha esportiva da Audi, né? Eu acho que Tiraram toda a linha S, se eu não me engano, a partir de 2021. Acho que foi toda a linha Ficaram S só que os saiu. RS. Ficou só os RS, mas não trouxeram o RS3. Isso. Aí começaram a trazer o RS. Foi o RS4 e RS5, depois saiu o RS4, só trouxeram o RS5. E agora acho que veio os últimos RS5 no ano passado e agora só vem RS6. E cortaram tudo. E E aí- decidiram trazer o RS3 agora, grande polêmica aí para quem está assistindo, né? Minha opinião. Decidiram trazer o RS3 agora, em 2025. Um carro que usa o motor de 2018, num chassi de um Audi A3, sem muita coisa. Desculpa para quem é fanático, eu já fui fanático. No preço do M2. Desculpa, não compara. Não compara. Compara Não os vai carros. vender o carro. Não compara. já Quer pro... dizer, vai vender e depois não vão revender. Os primeiros vão aproveitando o gancho, não poderia de comentar sobre preparação, tendo o André Giroto aqui com a gente. Girotinho, fala pra gente aí em relação a B58, S58. Muita gente fala que o B58 é melhor, ou é um hype do B58, não, S58 é melhor. O que é a sua opinião em relação a isso? Boa pergunta. Depende o que você quer fazer. Porque assim, ó... Mas vamos nativamente- primeiro custo-benefício. Tipo assim, com tanto investido, mas tem que contar o valor do carro também, na minha esse opinião, o né? ponto, Porque o B58 de primeira geração que vem na 240 e 140 e já vem de segunda geração na 340, é relativamente barato perto de uma M3 G80. Bom, a minha opinião para isso é o seguinte: se você quer realmente fazer um carro forte, a partir de 1.000 cavalos, e você está preocupado em quanto eu vou gastar, vai no B. Porque a base do carro é bem mais barata. E qual carro seria? Você compra um B, uma 340, com 300 mil reais. Enquanto você vai... E é 4x4, né? E pode virar traseira também. E você vai gastar um valor no carro, você vai fazer 1.000 cavalos e não vai chegar nem perto, ou daria para comprar duas M3 CS. Numa 340 com 1.000 cavalos. Aí você vai pegar o M3 CS, vai fazer, vai custar... Vou contar 4 340, quase. Então, hoje É um o absurdo. chassi do momento você acha que é o 340. Não, aí tem várias variáveis. Mas assim, né? não. Porque no Brasil a gente não, só tem esse carro 4x4. Não, então, aqui. Vamos pensar que a gente está aqui. Você acha que hoje no Brasil o cara quer montar para arrancada mesmo, eu quero chegar lá e ser topo 1. Você acha que o chassi hoje bom é a 340? Dos custo-benefício, e falando desses motores, é a 340 disparado. Você acha que dá? Aí agora chega os fanáticos vão chorar. DASA, né? O RS3, TTRS, né? Das versões que agora já não vem os novos, né? Versões mais antigas, versão a 340. Com o mesmo valor investido, quem entrega mais? É discussão de todos os grupos, direto. Vários, né? A gente está em vários grupos em comum e é discussão. Posso demorar um pouquinho nessa resposta? Porque ela é longa. Pode, vai. Vou abrir essa exceção. A gente fez 38 da asa forjado. Eu lembro que no começo a Avos era referência em DASA. Muito mesmo. E eu vou te falar, se o cara é milionário, ele fica, sei lá, rico. Se ele é rico, ele fica pobre. Porque gasta muito e quebra muito mesmo. E não adianta quem tá assistindo aí que tem um falar que não. Porque, sim, toda hora estraga um negócio, não tem nada menos de 15, 20 mil reais no carro. Mas beleza. Vamos falar agora de preparação dos dois carros. Os dois carros são ótimos, só que a gente tem que olhar para o cenário global. Quando a gente olha para o cenário global, os DASA, os motores 5 cilindros, foram esquecidos. Não tem mais desenvolvimento para o carro.
tem tantos pequenos problemas do carro que é um carro que você vai conseguir alcançar com qualidade até uns 1.100, 1.200 cavalos antes de começar a estragar direto. Então, se você quer essa potência, você vai chegar nesse carro com essa potência, vai estragar diversas coisas direto, mas você ainda vai chegar. Você quer passar disso? Aí você vai ter que gastar 2 vezes o que você gastou para fazer 1.200 para poder fazer mais que isso. E vai quebrar direto. O principal problema ali é o, assim, pelo menos que a gente escuta, é no câmbio. O câmbio. Quebra. O câmbio não é uma delas, mas estraga o volante do motor, tampa da embreagem. A tampa da embreagem eu fiquei sabendo que era... Aí você põe uma da potência, quebra a embreagem, você quebra cardan, você quebra a ponta de eixo, quebra o diferencial traseiro. As bronzinas arranham sem nenhuma explicação lógica. Então, a cada 10 mil quilômetros, se não você deu, sei lá, 200 puxadas, você abre e tá com as bronzinas arranhadas. Não, mas eu fiz o motor, tá arranhado as bronzinas. Problema de empurrar junto do cabeçote. Aí você vai encamisar esses motores aí, o bloco de alumínio, as galerias de água é muito perto uma da outra. Aí ou você deleta as galerias de água e já faz a camisa mais nervosa ali, ou encamisa e começa a vazar água, empurrar junto, passar. É uma sequência de muitas coisas, assim, que a gente já passou por isso e o pessoal continua passando. E eu acho legal que o pessoal que é fanático nesses carros... Tem muitos. Ele nunca fala a verdade, que abriu o motor 4, 5 vezes, que trocou não sei quantas coisas. Não, no Brasil tem um aí que fala que nunca quebrou, tem não sei quantos quilômetros rodados. Esse aí eu conheço, tem muita história, não vou contar, não cabe a mim, mas... Ô, louco, Giroto. Não tô falando mal, nada do carro dele, mas assim, são até chegar onde chegou com a mesma potência, já aconteceram várias coisas. E não estou falando também que os B58 não acontecem, mas é bizarro a diferença. Pega um B58 que eu abri agora aqui de um carro, 60 mil quilômetros, o carro andou com 800 de roda por mais de 10. Eu abri o motor, velho, você desacredita. As camisas estão polidas, brilhosas, igual novo. Você arranca bronzina por bronzina, vira brequim. Não tem absolutamente nada no carro. Agora, a gente tem um problema também, que é, no powertrain que vieram esses carros para o Brasil, eles são muito pesados. Então, é difícil essa discussão, porque você faz mais potência Estou dando um exemplo do B, né? Depois eu vou comparar os dois. Você faz mais potência no B com muito mais facilidade, gastando menos dinheiro, só que a gente está falando de 200 e poucos quilos a mais. Então, mesmo com a mesma potência, não tem a mesma performance. O RS3 é muito leve, e o pessoal que tem o RS3 ou TTRS ainda vai para os eventos e arranca tudo. Anda com... Depende do carro inteiro. Sem nada. Carro inteiro. Então, a gente tá falando de carro aí que anda com desmontado 1.300 quilos. E quanto pesa um 340, que você já mesmo pesou? 100% montada, já com kit turbo e tudo mais, porque o kit turbo deixa o carro mais pesado, todas as coisas que você coloca deixa mais pesado, 1.830. A gente tá falando de uma diferença bem grande. O relação peso-potência... Mas eu tô falando também do RS3 e um TTRS desmontado contra uma 340 desmontada. Você começa a arrancar peso dela, você vai conseguir arrancar 150 quilos, assim, já parecendo muito depenada. E o problema é que o peso quebra coisas. Então, o peso, você arrancar esse carro da inércia, com todo esse peso, você quebra cardan, você quebra a ponta de eixo, você começa a forçar muito o diferencial traseiro, mas no câmbio quase não tem problema, viu? O câmbio feito desses carros, bem feito mesmo, é pancada, o motor é pancada, aguenta muito. Você começa a ter problema de powertrain pelo peso mesmo do carro. E aí, falando sobre o câmbio, né, igual que eu falei no começo do podcast, que o Giroto quebrou a barreira nacional, já tinha um tempo. Agora quebramos uma barreira internacional com a Avos, fazendo mapa de câmbio nos F8, que era ali um limitador na largada dos F8, principalmente para quem largava com Big Turbo, né? Sempre foi. Eu fiz uma 235, tive esse problema no começo ali, quando não tinha muita solução, né? Tava com 700 cavalos, mas largava muito mal. E hoje você descobriu, né? Fala pra galera aí como é que... Consegui resolver um problema muito grande global. Inclusive, a gente tá vendendo isso agora mundialmente. Mas também não é um negócio mágico, né? Vamos, por exemplo, assim, você tem um carro de dupla embreagem, igual o TTRS, igual até M3 e F90. Você está desacoplado, então você põe o pé no freio do acelerador, arma launch control, e chega naquele RPM, ele carrega o turbo. Quando você tira o pé do freio, ele acopla a embreagem. No câmbio com conversor, igual esses carros têm, não, é pé no freio no acelerador, o carro está forçado e ele tem que subir um determinado RPM antes de andar. Então, a gente tem um conversor de torque ali do carro, e ele precisa permitir um deslizamento para você chegar em determinado RPM. Aí você coloca uma turbina grande, você precisa de pelo menos 3.000 RPM para gerar alguma coisa naquele motor de potência. E o conversor original, ele não permite todo esse slip.
Então, colocando um conversor upgrade, que é, de fato, a melhor solução, né? Não adianta também fantasiar com o mapa da transmissão. O mapa ajuda, mas tendo o conversor... Muita gente fala, nossa, mas o carro vai ficar ruim de dirigir. Cara, fica original. A única coisa que vai mudar é quando você pôr o pé no freio, no acelerador, o carro vai subir mais o RPM. E aí, o que eu consegui? Mesmo você com um conversor original ou com um conversor trocado, demorava muito tempo para você chegar nesse RPM. Porque o carro aspirado... Só explicando para quem é leigo, porque tem muita gente que é leigo, assim, no Pinheirinho tem o tempo na arrancada. Sim. Não adianta você falar, eu tenho um carro de 2.000 cavalos, mas se o seu carro saiu sem pressão de turbina, ele sai morto e o outro vai embora. Não dá tempo, entendeu? Então isso tem isso. Para carregar o carro e sair com tudo. E era, né, praticamente impossível você carregar um carro com essa cavalaria em 2,5 segundos. A gente precisava de 4, 5 segundos. Entrava com anti-lag e depois largava. O que eu consegui fazer? Assim, eu estudei muito, estou desses carros aí há mais de 2 anos, envolvido completamente nisso daí. E recentemente eu consegui todas as documentações, né, para fazer o tuning da transmissão. Então eu consegui da Delphi a documentação, consegui a Damas, que a gente fala, que é a máscara inteira de várias versões. E a gente estava até brincando com inteligência artificial aqui, né? Teve uns 50% da inteligência artificial. Eu fui documentando a inteligência artificial com tudo que eu tinha. Comecei a analisar manualmente tudo que eu tinha ali de dados e fui confrontando as informações com ela. Por quê? Porque eu não preciso testar mais de 100 mil endereços na rua toda hora. Uhum. Então, eu ia entendendo com ela os endereços e filtrando, entendendo e filtrando. Até que eu consegui chegar numa solução que eu consigo manter o conversor desacoplado, como se o carro estivesse em neutro naquele momento, até ele subir em determinado RPM e depois disso ele começar a colocar pressão para poder acoplar. Que é uma solução muito top para quem não entende é leigo, porque antigamente os F8 ficavam forçando, e aí o que acontecia muito nas 340 e todos os outros F8 muito fortes, na hora que ia largar o óleo do câmbio já esquentou aí a marcha já ficava uma bosta, então o tempo do carro ficava ruim, né? Então foi uma solução. Esse final de semana, num carro que eu fiz a transmissão lá da Inglaterra, ele carregou em 3 segundos 22 PSI, né, que eles usam como unidade, tem que pensar. Agora, mas em uma turbina Precision 7480... Nossa, gigante. É gigantesca, sem nitro, sem nada. Isso é incrível. E de segunda marcha, assim, e tchau. Enquanto o pessoal demorava mais que o dobro do tempo para poder fazer isso antes. Então, o que é legal disso? Esses carros faziam números muito bons. Sempre fizeram, né, em prova de arrancada. Só que quando você alinhava com DASA, com R8, com qualquer outra coisa, o cara ganhava. Porque ele conseguia carregar. Ele conseguia fazer um número de drag muito bom, mas na hora do comparativo, explicando para quem é leigo, porque tem o tempo do Pinheirinho, o DASA, como é dupla embreagem, enchia a turbina do jeito que você quer, ou o M3 da antiga entra do jeito que você quer. Demorava a armar. O outro demorava, enchia a turbina e não tinha jeito. Hoje em dia também tem outras soluções, né? Falando a respeito disso, também sendo mais técnico, que é arrancar a controladora da transmissão original e colocar uma programável. Aí realmente você consegue largar de verdade igual qualquer carro de arrancada que usa câmbio com conversor, câmbio automático, né? Por quê? No lugar de você estar com o pé no freio e no acelerador carregando o carro, você pode parar na primeira luz, no pré-stage, e você, clicando em um botão no carro, você engata ré e primeira ou segunda, depende de onde você vai arrancar. Então, você está com a ré engatada, com a segunda, e aí você vai carregar o carro o tanto que você quer no pré, você vai dar uma puladinha para frente, tirando um pouquinho de pressão da ré, e você parou, você já está carregado, e você pode sair do jeito que você quiser. Só que isso nativamente na central da transmissão desses carros a gente não consegue fazer ainda, mas é uma coisa que eu estou trabalhando para conseguir. Acho que é quase impossível, mas não vou falar que é impossível, mas cara, alguma pressãozinha é difícil demais, porque, na verdade, com a lógica que existe na transmissão original, não consegue. Então, o que a gente Mas você vai tentar fazer? A gente tem que pegar toda a lógica, não do que a gente edita, né? Isso a gente chama de disassembly, a gente tem as tabelas onde a gente mexe, mas por trás das tabelas tem a lógica. Então, a lógica é, acontecendo isso, vai entrar nisso. Então, a gente não tem que mexer na parte editável, a gente tem que mexer na lógica.
Então, aí na lógica, eu tenho que colocar, por exemplo, assim, sempre que o pé do freio for acionado, eu estou a 0 por hora e eu cliquei em tal botão, esse botão devolve pela Redecam a informação para o carro, e aí vai entrar um gatilho que não existia na lógica original, que é aplicar a ré. Mas se aplicar a ré, o carro vai gerar um código de falha, porque, não posso ter 2 marchas acopladas. Aí você começa uma sequência de coisas, destrinchando tudo até chegar. É possível? Mas sei lá quanto tempo vai demorar. Sim. Então, e isso prova que eu sou fã de BMW, Girotin também é, Pedro, a gente faz parte do grupo de BMW aqui em Goiânia, a gente gosta muito. E assim, Daza Delete, né, Girotin agora. Eu não vou falar nada. Os caras já me odeiam. Ele tem que ser neutro. Os caras já falam que eu esqueci os dados e tudo mais. Cara, não, são 2 paixões diferentes, né? Tipo, assim, você consegue achar uma mulher morena bonita como você consegue achar uma loira bonita. Mas o problema é que o Daza, se você desliga, ele é dianteira. A BM você desliga a traseira, é a sensação do momento, não adianta. Agora não tem Pedrinho, o jeito. que você acha? Não tem jeito. Aquele balé ali, Vocês o podem Daza me não odiar, tem. mas carro de homem é BMW. Não tem jeito. Tem jeito. Não tem jeito. Mas isso é incontestável, não tem jeito. Cara, e assim, eu fico muito, muito feliz mesmo, né? Igual assim, né? Eu vejo que podcasts de São Paulo trazem essas discussões assim a fundo, igual a gente tá fazendo com o Giroto, que, né, eu fico feliz. Um cara que vem aqui do Goiás, da terra do Piqui, né? Estourar a bolha internacional, fazendo mapa para fora, cara, é motivo de felicidade para todos nós, né? Você é um representante goiano, consegue fazer carros lá fora e tempos muito bons. Não só isso, né? Aproveitando um gatilho aqui, eu consegui resolver um problema que ninguém conseguiu resolver no planeta Terra, que é botar o câmbio, por exemplo, da G80 adaptado num outro carro série G e funcionar tudo. Então, tem um cliente lá de fora que ele ficou desde o dia 17 de março até agora, semana passada, tentaram de tudo e não conseguiram. Isso foi muito legal porque deu uma porta de abertura pra gente globalmente. Eu fiz para esse cara, ele comentou com outro dos Estados Unidos, o pessoal que faz os Supras mais rápido lá. O cara mandou uma mensagem e falou, cara, eu tenho 16 câmbio desse daqui. 16 que eu comprei achando que ia funcionar, ninguém nunca fez. Vamos fazer? Vamos fazer, eu preciso... Aí agora a bolha agora vai romper, hein? Isso alavanca legal, né? Sim. Pô, isso deixa muito feliz, porque, cara, o Girotin, quem não conhece, o Girotin pessoalmente é um cara super gente boa. E eu sei que esse estudo, né, que a gente tá mais próximo e sei da preparação dele, foi muito tempo investido. Não é só tempo, muito dinheiro investido para poder... Os aparelhos, fazer leitura, não é só querer estudar. Tem tempo. E muito dinheiro em investimento em cima disso e ele merece. Demais também. Sim, claro. É paixão. O cara fica... Aqui, antes de começar o podcast, o cara tava subindo um mapa aqui. Literalmente. Cheguei no telefone, não, eu vou fazer pra você rapidão. Tava sentado ali, eu falei, ué, tá remapeando o carro à distância? Não, pior que eu tô mesmo. Beleza. Então, assim, é um cara que tem que dar parabéns, não tem o que falar. Cara, sou seu fã mesmo, do fundo do coração, igual eu sou fã do Pedro. Você é o único cara que comprou a briga aqui comigo em Goiânia. Mandava nos grupos lá, os caras falavam, não, Daza é melhor. Ele, não, BMW é melhor. Não, e depois ele no grupo lá pra gente casar confusão e tal. Eu acho que, assim, o Girotin, não tem o que falar, no Brasil é referência. Pra mim é ele e, vou falar o nome, eu acho que o Alex hoje são, pra mim, 2 referências muito fortes no Brasil hoje. Acho que B58, vou dar minha opinião, o André não paga isso pra mim, nem o Alex. Eu acho que nos B58 o Girotin ainda tá à frente do Alex, e o Alex nos S55, acho que ele foi rei na época que ele inventou os ATM ali. Cara, as mais rápidas eram dele mesmo. Então, assim, mas que bom, o Brasil tá desenvolvendo nisso, né? O Girotin indo pra fora. Brasil, né? Isso, eu acho que assim, é uma coisa que aqui em Goiânia, né, do podcast passado, trouxe o Douglas da Declar. Aqui em Goiânia não tem tanta briga igual São Paulo. Acho que São Paulo os caras são brigados mesmo. É uma rixa feia. Aqui não, cara. Os caras se conversam, cara, às vezes até preparam aí, né? Dá uma dica pro outro, né? Então todas as preparadoras aqui conversam um com o outro. Eu acho isso bastante legal. É bem saudável, cara. Assim, conheço quase todo mundo de todas as lojas e tal. E a gente troca ideia, treta, né? A gente não tem treta nenhuma, assim, entre nós, né? Os clientes vão causando umas coisinhas ali, paralelo, mas entre nós é... Cara, eu fico muito feliz com isso. Agora, saindo um pouco aí da preparação, né? Feliz demais com isso. Girotin explodindo a bolha, nem nacional, internacional. Agora, muito massa. será que eu posso ir no banheiro, velho? Vai lá no banheiro. Deixa eu tomar 4 magnéticos daqui. Tá agoniado aqui. Pedrinho, já ia perguntar pra você mesmo. Girotin, né? Reservatório tá vazando ali. Zé, tá vazando o reservatório. Pedro, em relação ao carro preparado, cara, na hora de vender,
A gente, né, já até discutimos algumas vezes, eu ligo pro Pedro, Pedro já me ligou, cara, o que você acha desse carro? E a gente sempre fica aquela dúvida, cara, e o carro preparado? Compramos aquele carro. Nós vamos iniciar ele preparado ou vamos tirar tudo dele? Cara, muito boa. Pergunta muito boa. Pergunta muito boa. Cara, vamos lá. Tanto eu quanto você e tal, que tá começando agora, mas você já veio dessa veia, né, do carro preparado. Então, cara, pergunta muito boa. Muito boa. Mas o que acontece, cara? O carro original, ele atinge um público X. Exemplo, o cara quer comprar uma BMW M2, certo? O cara quer uma M2, ele compra uma original. Todos compram uma original. Mas nem sempre o cara que compra uma original, compra uma que tem escape. Aí nem sempre o cara que compra uma que tem escape, compra uma que tem remap. Nem sempre o cara compra do remap, compra uma que tem, sei lá, front lip, que tem pneu mais fraco, uma roda modificada. Ou seja, quanto mais modificado o carro é, mais específico ele se torna, entendeu? Então a gente tem 2 fatores no carro modificado, que são, primeiro, cara, o valor agregado do carro, porque, cara, não tem jeito, não adianta. O carro modificado, muito dificilmente ele vai valer muito a mais do que o outro. Você nunca vai conseguir somar o que o proprietário, então você investiu no carro e embutir no valor do carro, cara. Não tem como. É que nem eu costumo falar, quando eu vou pegar carro consignado modificado. Ah, mas eu gastei 20 mil na roda. Cara, gastou porque você achou bonito e eu fico feliz por ter gastado, cara. Porque, pô, sinal que você curtiu o carro, né? Você comprou porque você achou bonito, você gostou, curtiu, aproveitou. Bacana. Mas o cara que vai comprar o carro não tá comprando a roda porque ele quer. Tá comprando a roda porque ela tá lá. Então, assim, primeiro ponto, cara. E muitas vezes o cara que tá comprando gostou do carro e fala, tem a original? Exatamente. Então, assim, cara, minha opinião e assim, a opinião do mercado. O carro original, ele se torna, com certeza, mais vendável justamente por quebrar essa barreira, né? Por ele não ter nenhuma especificidade. Porque, igual eu falei, o cara que compra o carro original nem sempre compra o mexido. Mas o cara que compra o mexido, ele compra o original. E o segundo fator, cara, esse perfil de carro mais esportivo, seja BMW, seja Audi, seja Mercedes, enfim, esses carros, o prazer do pessoal que gosta, na verdade, geralmente é uma compra de um cara que é entusiasta, né? Então, o prazer do cara, se ele não for mexer, é justamente mexer. Então, às vezes, o cara comprar um carro que já tem um projeto pronto, meio que perde o tesão do cara, porque na verdade a vontade do cara é comprar o carro e ir fazendo, entendeu? Mesmo que ele saiba que ele vai gastar mais por isso. Vai gastar mais. Gasta muito mais. Lógico, vai comprar peça nova, vai gastar mais, etc. Mas o tesão do cara é realmente deixar o carro com a cara dele, montar onde ele quer que monte, entendeu? Porque... montar do jeito do gosto exatamente. Dele. Pro cara que tá comprando um carro esportivo, que vai ser um hobby do cara, um prazer do carro, do cara... realmente, a vontade do cara é essa, né, cara? Ir na oficina do amigo, e, porra, vai vir tanto, e passa no dinamômetro, e, porra, escolhe o modelo de roda, e, cara, que pneu que eu vou pôr, que suspensão que eu vou usar. Então, é isso realmente que essa forma de gastar o tempo, né, que realmente faz o hobby do cara que tá comprando um esportivo. Então, cara, resumidamente, pro mercado, original é melhor, isso é incontestável, isso é fato. Eu mesmo já vendi carros modificados, direto eu compro o carro, faço projetinho lá no Instagram, a galera gosta de interagir, coloco tal coisa, ponho isso, ponho aquilo, deixo o carro na minha cara, mas eu sempre faço com a consciência de que meu carro não vai valer mais que os outros e que eu vou estar sujeito a tornar o carro mais específico, entendeu? Com certeza. A frase que você falou é a frase mais certa. Quem compra o carro original... compra quem gosta de original e compra quem gosta do modificado. Exato. E quem modificou pensando que vai tirar o dinheiro para trás, pode esquecer. Os clientes que chegam para mim, eu falo, pode desmontar. Cara, igual um gatilho nisso aí. Eu falo para meus clientes que vai gastar dinheiro que isso é igual ao ingresso de uma festa. Você paga para ir lá curtir e voltar com a experiência. Você esquece que você vai poder exatamente. Exatamente. Você fez para você. Exemplo, aí cara. É por isso que eu falo que é melhor, o carro que é muito mexido, eu falo, cara, você não quer desmontar, mas eu vou gastar. Cara, desmonta e vende as peças, vamos vender o carro no preço de mercado. A gente vai atingir um público maior, igual o Pedro falou. Vai vender o carro mais rápido. Porque às vezes, cara, o cara, é igual o Pedro falou, ele quer montar o carro, ele foi montado, sei lá, no Ciclano, mas ele quer montar na Avis com o Giroto. Ele quer gastar o tempo dele montando, entendeu? Porque vai ser o hobby do cara. Sim. Então, se o carro tiver montado, o que vai fazer o quê? Pegar e andar? Às vezes o cara nem quer andar no carro, ele quer realmente montar. Eu imagino pra você é muito mais difícil vender um carro modificado e pros meus clientes também. Difícil, cara. E é o seguinte, o pessoal às vezes confunde uma coisa que é um facilitador de venda do que o valor de venda. Pedro, como assim? Vamos supor, já aconteceu demais, cara. Carro com PPF.
cliente chega, não, cara, vou sugerir um valor. Não, vamos pedir tanto. Aí o cara, não, mas meu carro tem PPF full que eu gastei 18 mil. Isso é uma boa, hein? Vamos pedir tanto a mais. Falei, cara, vamos lá. Você gastou o PPF por quê? Para proteger o carro. Porque, na verdade, o PPF ele é um conforto psicológico. Você entendeu? Sim. Você não está pagando para proteger. Você está pagando para você ter o conforto de você parar num shopping e se a pessoa esbarrar e raspar seu para-choque, você vai arrancar e pôr outro e não vai repintar. Você vai ter o conforto de rodar numa rodovia É esse e aí não que vai ter picado de pedra no seu carro. Esse que é o Você principal entendeu? pra Você mim. vai ter um conforto de emprestar o carro para sua esposa e se ela raspar na pilastra do seu prédio, não vai ter que pintar a lateral do carro quando for uma pintura metálica. Você só tira um e põe o outro. Então, na verdade, o que você está pagando não é o material, não é... Você está pagando o conforto psicológico. Então, beleza, cara, você gastou isso? Gastou. Valeu a pena? No período que você teve com o carro, você ficou com o carro, sei lá, 1 a 2 anos, no período que você teve com o carro, quanto, de energia que você economizou com isso? Quanto, você conseguiu aproveitar mais sem se preocupar, sem ficar com aquela angústia? Então, na verdade, o valor do PPF, cara, foi justamente esse conforto psicológico que você pagou. E Então, aí a palavra que você falou é tudo. O PPF aí é o facilitador da venda. então, o cara que mas vai não comprar, que ele vai aumentar o valor. O cara porque que vai comprar, ele não vai pagar mais pelo PPF. Não, mas eu usei o melhor material, gastei 30 mil. Não vai no pagar PPF. mais, cara. Aí que tá. Mas vai ser um facilitador. Exemplo, tem uma 320, 224 sem PPF e uma com. As duas da mesma cor com quilometragens similares. Cara, se as duas estiverem no preço similar, quilometragem similar, Vai no claro PPF. que o PPF é um diferencial, ou seja, ele é um facilitador de venda, entendeu? Ele Sem é um contar que ela vai estar mais bem cuidada. Porque se for clientezinho, aquele cliente que viaja muito, eu já falo pros clientes, cara, você viaja muito, põe o PPF pelo menos no frontal. Porque aquele picotado no capu. E o do para-brisa? Do para-brisa é essencial. Bom eu também, já trinquei um monte de para-brisa com pedrada dos outros. Pedrada. Acontece Então, demais. assim, cara, o facilitador de venda ele é justamente um fator que, na hora de olhar, fazer uma análise geral no mercado, quando o cliente está procurando o carro, é uma coisa que ele leva em consideração para escolher o seu, entendeu? Mas não necessariamente que ele vai aumentar o valor do carro. Aí o cara quer assim, a FIP do meu carro é 300, eu quero 310, que eu gastei Exatamente. 10 de PPF. Não Então, vai. assim, cara, o cara que... Eu sou totalmente de acordo com o cara realmente cuidar do carro. Ele tem que cuidar, tem que gastar mesmo. Tem que vitrificar, tem que pôr PPF, tem que, for fazer um mapa, faz um mapa bacana, um lugar bacana, põe pneu bom, tem que gastar. Porque, igual eu falo, o carro, principalmente o carro esportivo, o carro importado, cara, não é investimento. Então, o cara que compra, ele sabe que ele vai perder, isso é fato, ele tem que ter essa consciência. Mas é o que eu falo, não é uma perda de prejuízo. Você está investindo na sua satisfação pessoal. Porque vamos... Você se sente bem também. Cara, quando- você se sente bem. Eu lembro o A3zinho, ele tinha PPF, só pegando um gatilho. Eu parava no shopping do lado de qualquer carro. Porque você não tinha medo. Não tinha medo e Você já tomei entendeu? um monte de portada. Isso- Inclusive, o meu vizinho do meu prédio já deu um monte de portada no carro. E cara. se tivesse 100, era aquela preocupação, cara. Cada vez aí você ia parar Arrancar lá longe, porque, porra, eu tô com medo. Então, você pagou pelo conforto psicológico que você teve no período, entendeu? Adorei Então, essa analogia. cara, então assim, quando o cara, cara, mas nossa, eu paguei 300 do carro ano passado, agora você não que vale 250. Cara, você não perdeu 50 mil. Você pegou 50 mil e investiu na sua satisfação pessoal, porque você trabalha para isso. Então, você comprou um carro que você acha bacana, você matou a sua vontade de cuidar dele da forma que ele merecia ser cuidado, tá passando para frente, cara, você não tá perdendo. Isso aí é só o que você gastou no período que você ficou com ele para você ser realizado, entendeu? E o cara, quando vai comprar, acredito eu que ele vai optar sempre pelo carro que tem PPF. Com certeza. Se for o mesmo Com preço, certeza. sim. Com certeza. Com certeza. Se não for uma diferença muito exorbitante de preço, quando ele falou, com certeza. É o vai optar. facilitador, igual o Pedro falou a palavra mais certa, é facilitador de venda. Se os dois tiverem o mesmo preço, um tem PPF, então não vai não ter Com PPF. certeza. Agora, o cara que tá PPF, eu quero, ele não pôs para vender, vamos dizer, nem comigo, nem com o Pedro, e anunciando ele lá, o meu carro é 300 de FIP, eu gastei 10 de PPF, vou anunciar 310. Mesmo, esquece, não vai vender. Esquece, não vai vender, esquece. Um ponto importante É que já não tem nada a facilitador. ver com o meu mercado, mas do de vocês, né? Tem a malandragem dos dois lados, né? Tem a malandragem do cara que quer comprar o carro mexido e com PPF, ele sai de casa assim, Sim. mas ele vai canelar porque ele sabe que não vale. Sim, E sim, tem mas- outro cara que fala, não, o meu vale mais porque ele é especial. Com certeza. Cada Mas- um guardando o seu. Mas se Cada um for guardando o eu, seu. Tem Guilherme, muito isso. hoje, né? Porque hoje, né, tive que investir na GB e tal pra começar, mas hoje eu falei prometi pra mim mesmo, se eu for montar um projeto agora, eu vou atrás de um montado. Mas eu vou atrás de um montado que foi montado por uma oficina que eu conheço. Cara, foi montado por André, foi montado por Sim, Douglas, foi montado por um Alex. Cara, o que tem nesse carro? Qual foram as peças usadas? Tem quanto tempo montado? Cara, se eu investigar o carro, cara, você vai comprar o carro, sei lá, 50% do que o cara investiu pra baixo. Não, No mínimo. bem menos de 50%, com certeza. Com Tem certeza. outra cara. teoria sobre isso também. Essa é um pouco polêmica. É difícil encontrar um carro bom vendendo. Os carros que é bom mesmo, eles nunca é anunciado e é comprado por alguém que chega e fala assim,
gostei desse carro. Quanto que é? Também não tô vendendo. Um Quanto carro que é? montado, você Um fala. carro bom, um carro bom montado, mexido, Mas, sim, tal. é porque aí vende. Agora, se anuncia, você não vende. Então, o problema é assim, acontece muito isso aí que você falou. Mas o problema é quando chega a hora que o dono quer vender aquele projeto dele, que foi Ele bem teve algum montado. desgosto. Aí entra um negócio interessante. É porque, na verdade, nisso. o carro montado, cara, por exemplo, o cara monta um projeto, porra, gasta muita grana e tal. Quem tá em volta dele acompanha isso. Então vê que demandou tempo, vê o tanto que o cara gastou, o tanto que o cara teve que, porra, tentar, errar, etc, pra até chegar a um resultado bacana, entendeu? Tanto de número de potência, etc, quanto se for um projeto que tem mais itens estéticos. O cara vê. Então, às vezes, muitas vezes, igual você falou, o cara vende pra um amigo, pra um conhecido do amigo. Por quê? Vende na própria O cara oficina, conhece. Às vezes. Porque são Dentro da pessoas que oficina. estão no Dentro da raio, oficina. estão no raio e estão acompanhando o carro. Ou seja, elas não estão olhando só para o que o cara gastou, mas elas estão olhando tudo que o cara dedicou, em termos de tempo, de energia, etc, entendeu? Agora, quando o cara pega para anunciar, o cara não vai ver isso. Ah, mas meu carro tem 800 cavalos e o pneu não sei lá das contas. Irmão, foda-se. Foda-se, entendeu? Mas esse é o ponto- Se o carro caiu lá na Turbo Class, irmão, já era. Foda, velho. Isso foi maldade. Já era, meu amigo. O cara não quer saber se você montou no Alex, no Giroto, se você É gastou foda, 100 cara. mil. O Se o seu ponto pneu disso, é um mano, Yokohama, é que esquece. Se o cara tá vendendo o carro e tá anunciado como bom, se o carro é bom mesmo, mano, tem algum motivo pra ele tá vendendo. Ah, mas é a mulher, mas é a lua, porque eu quero fazer outro projeto, porque eu quero fazer tal coisa. Algum desgosto gerou nele pra ele poder vender aquele carro. Não, mas acontece do cara querer trocar às vezes também. Acontece. Pode pegar que 90% teve algum desgosto. O cara fala, não aguento mais gastar dinheiro com esse carro. Quando é carro muito mexido, né? Mas, cara, quando é mexida demais, o cara já sabe que ele vai gastar O muito. cara Não adianta. tomou uma pegada. Giroto, eu acho que na hora que o pode- cliente fala, cara, eu quero montar 1000 cavalos. Você pode ver Ixi, que o cara vai falar assim, não, o carro tá perfeito, não tem nenhum problema, mas tá vazando um pouquinho ali na tampa da embreagem. Pinga às vezes, aí você vai olhar... Nem pinga no chão. Pinga às vezes é 25, 30 pau pra arrumar. Ó, agora saindo um pouquinho do mundo da preparação. Girotinho, se fosse para escolher um carro, uma marca, falar, cara, essa marca, quando chega aqui na oficina, é dor de cabeça. Não, mas é claro, você não tem discussão, qualquer francês. Qualquer um. Eu tava Qualquer esperando francês, eu nem britânico, você pego acredita? mais. É, Eu tava esperando eu também, britânico, velho. quebrou a expectativa. Eu tava esperando britânico, Não, velho. Eu pensei que ele ia lançar um Land Rover. Eu falei já, eu ia pensar já É que agora. Land Rover é muito óbvio, mas eu gosto de Land Rover, você acredita? Eu também gosto. O carro é pra muito caralho, top. Tem oficina, cara, como é que eu vou odiar Land Rover? Land Rover você resolve e ganha dinheiro. Francês não, francês Não resolve. É difícil, cara. É complexo. É complexo. Não tem dinheiro que resolve às vezes. Pro Giroto foi o carro que dá problema. Pedrinho, pra você, falar, cara, chega um cliente, chega pra mim, Pedro, te liga de noite ainda. Pedro, ó, que quando liga de noite, você já sabe, o cara tá anunciado tem quase 60 dias, né? E aí liga pra você, Pedro, olha, a FIP do meu carro é tal, mas o que você acha? Aí aquele carro que você fala, qual que é a marca que você fala assim, nossa, não é possível, é a marca problema pra vender, pô. Cara, pior que eu realmente vou insistir em Land Rover. Land Rover já agora, velho. E igual você falou, eu gosto, velho, eu gosto. Hoje eu vendi um Avelar, inclusive, porra, da hora. Mas, cara, nossa senhora, é foda. Tristeza, né? A FIP vai lá embaixo. Tristeza. Eu mesmo, assim, só trabalho em Land Rover em dois casos, cara. Se o carro tiver na garantia de fábrica, aí eu vendo. Ou se for um carro de 2021 pra cá, mas que eu conheço, entendeu? Que eu saiba onde foi revisado, de quem que era. Agora, Land Rover 17, 18... Não esquece. Você pode pegar meu Mesmo Instagram revisado, desde o meu tem primeiro surpresa. post, que eu nunca anunciei. Nunca anunciei. E se for uma Maroquinha com 150 mil quilômetros rodados, você ia pegar também, não? Não, eu sou corajoso, mas não é tanto assim, não. Mas ela eu também gosto. fez todas as Mas revisões também lá no gosto, Ceatec, você velho. não Também quer? Também gosto. Ó, foi lá no Giroto, Maroc fez eu todas as acho revisões, bom. trocou óleo e tal, você não Ah, quer? com essa cair eu tenho medo, viu? Por que o pessoal odeia a Maroc? Cara, mas eu acho a Não, Maroc eu tão amo a boa, Maroc. cara. Ela é O boa, pessoal- quando o tá pessoal andando. valoriza Mas eu ela. vou falar um negócio seguinte: a Maroc, quando tá andando, é a melhor caminhonete. O problema é quando ela estraga. Mas a Maroc tem as coisas muito óbvias. É diferente, por Não, não, exemplo. não é óbvio, não. A Land Rover é muito imprevisível, óbvio, velho. A Land Rover é imprevisível. Cara, a Land O Rover- francês é Eu só... tive a Maroc, do nada, ela a quebrou multimídia tudo. começa a travar, do nada o retrovisor fecha sozinho, do nada você aperta o botão do vidro esquerdo e sobe o direito. Ó. O vidro trava, Já que, o já teto que trava. entrou na Maroc, eu vou fazer só o comentário do que as minhas Amarok já estragou. O selo d'água do motor, todos. Mas é porque você é Isso aí, cupim. selo d'água, é porque você tá esquentando ela até... Mas todos cupim. esquentam, aí.
Mas é um problema comum. Então, O cara vai vai dar ser no plantão, W do usado motor, pelos ó. Vai dar plantão 400 km de distância, 230 por hora, sem Mas parar. a Hilux aguenta, não vaza nem óleo. Vaza óleo no ter metade da câmbio, potência. entre o câmbio e o motor. Aguenta o reto. Aguenta, vaza óleo entre o câmbio e o motor, vaza óleo na tampa de válvula, quebra a bomba de alta, quebra os bicos. Aí põe lá, que, né? Tem as soluções pra fazer, mas, A cara, Amarok, pra mim, assim, os problemas mais clássicos dela mesmo é bomba, bico ali e... vazamento de óleo. Vazamento de óleo depende muito, porque assim... No já câmbio e comprou no. usado, Sim. alguém todo- desmontou e montou meio errado, alguma coisa. Não é tão normal. isso. É, sim. Com 30 mil elas já vazam na tampa de válvula, pelo menos de um dos dois lados. Você E pode no escolher o seu lado. motor, isso Você aí é porque fanboy contra. tá- Mas eu tive Você tá três. escutando. Eu tive três, eu sei. Por isso, você traumatizou ele. Traumatizei. Eu acho assim, que a Amarok um dia vai voltar a ser legal. No E eu Cara, vou falar, eu entreguei uma hoje, uma 21. Vai, Ah, mas eu vou falar um negócio pra Eu você. sou fã do carro. Eu sigo uma Hilux no Instagram que ela fez 9.3 no 201. Mas a Amarok faz 9.0, hein? Tá, a Hilux é diesel ou é gasolina? Diesel. Se 9.3. gasolina eu ia acreditar mais do que... 9.3. Vamos mandar pra você depois. Ela 9.3. tem Interrompeu um o quê? minutinho que eu Ah, não... Stage 2. Uma Veio. cadeira de praia dentro do carro, Ah. sem carroceria. Não. Meu reservatório tá Não, vazando não é, aqui não é. mesmo. Eu vou te mostrar depois. 9.3. Esse eu quero ver. Sempre Ste- uma pegadinha. Stage 2, 9.3. Sempre Tá? uma pegadinha aí. Tem 230 cavalos de roda Stage 2. É contra a física, né? Mas tem. Já viu o peso? Olha quanto que é o peso de uma Hilux dessa. Com 230 cavalos, ela não faz isso. Mas fez 9.3. Agora, a verdade, ninguém sabe. Nem Não, sei é- quanto ponto importante. não. Já estão falando aqui, ó. Mas eu que vi você o vê e vídeo. O que é verdade por Não, mas trás tem o é muito vídeo, diferente. o vídeo da arrancada, Eu tô tem, falando desse carro. tem a arrancada, tem o vídeo, tem o papelzinho, tem tudo. 9.3. Eu adoro os caras chegando nos eventos e falando assim: o carro, turbina híbrida. Turbina híbrida com um rotor desse tamanho, com as bielas feitas dentro do motor, embreagem feita, 30 de nitro em cima do carro. Não, é o carro com turbina híbrida. Não, mas a turbina mas colocou um rotor gigante. A casca da turbina A casca dessa da turbina fina. é desse tamanho. É, mas não é. Então, assim, o que eu falo? Ela fez, eu te garanto, depois eu te mostrar o vídeo, tá? Dela fazendo 9.3. Interessante, gostaria de Porque as Amarok faz quanto? Quanto que as Amarok faz lá? 201. Isso, mais ou menos. 9.3. E olha, essa ela tem 230 de roda. O cara me mostrou passado no Dino. As Amarok Stage 2 faz o quê? Stage 2 básico. Não sei se é aquela toda apertada, que esquenta, só de... Não lembro muito. Mais ou menos veio o quê? De roda? 250, 260 roda? Há uns 270 bem nelas, tranquilo. É o que vem, né? Em média. Você vê, com, sei lá, 40 cavalos de roda a menos, veio praticamente ao mesmo tempo. Então, assim, É tudo na minha... peso, né? É tipo assim, se o carro estiver bem leve, E a outra, a Hilux, o grande problema, na minha opinião dela, é o câmbio. O câmbio delas é muito bobo, é muito ruim. problema. Não, tem outros problemas, mas ela não quebra. Pouca manutenção. Cara, vamos aí para a parte final do GB Cash. A gente faz sempre o de frente pro GB. Pergunta rápida, resposta rápida. Vou começar com o André. André, Gearhead começou agora, tem 150 mil na mão para comprar um carro, para começar. Qual o carro que você comprar aí? É. É pra ser rápido e complicou, hein? Você tem que falar assim, carro tal, sei lá, comprava um carro de 100 mil, gastava tanto. Qual carro? Ou comprava lá o carro de 150 já? A3 2.0, 2016. A3 2.0 2016. Ainda sobrava um dinheirinho pra mexer nele, né? Pra um dinheiro pra mim. Pensou pra não mexer, né? Você não ia de Vou 135? deixar sempre uma margem pra poder mexer, né? Você não ia de 135? Não gosto muito, mas... Não? Não. Tá. Um Uma carro... fase ruim da BMW foi essa fase aí pra trás. Gearhead ficou um pouquinho mais rico. 300 mil na mão. É, esse 340 sem dúvida. 340. Mas ainda ia sobrar pra mexer. Não vai dar, mas dá pra comprar. Passa no cartão. Só que é pouco divertida, viu? Mas é pra começar o projeto. Tá. E um carro para a esposa? Não, você não tá milionário. Um carro ok, sei lá, até os 200. Eu adorei o carro, maravilhoso. Melhor custo-benefício pra mim que existe pra você ter uma SUV pra usar hoje em dia. E o problema de câmbio? Não Mecatrônica, tinha não teve, não? cabinha. Mas continua sendo barato ainda pra você arrumar ela. Vamos lá. Você mora numa fazenda, tá lá no Pará. Você é fazendeiro. Caminhonete pra você usar. Ai, Lucas. Pensei que você ia responder a Marola. Nessa categoria. Giroto, se você fosse eu, tivesse o poder de escolher o próximo convidado do GBcast, quem você convidaria? Quem eu convidaria? Eu não sei todo mundo que já participou. Só fizemos, foi o Joe Douglas Mas tem e o um cara que Robson. é muito legal, que eu acho que seria legal você chamar o Sidivan da Rimotec, cara. Falaram da última vez. Vamos ele é chamar resenha, o Silvio de Bana, vai ter que convidar ele é você, viu? E se você fosse me dar um conselho pro GB? Conselho pro GB? Pra GB. Continua assim, cara. O sucesso tá garantido. Eu Você tô acha que tá no gostando caminho de- certo? Tá no caminho certo. Tô gostando do posicionamento do Instagram, dos podcasts, tá animal.
Valeu. E assim, uma coisa que eu não ia estar esse ponto, mas já que você agradece. Cara, eu acho que lá fora tem tanto podcast, né? Aqui em Goiânia, não sei, um que tenha de carro, assim, que traz pessoas, a gente fala de alto nível que a gente trouxe com o Giroto, trouxe o Douglas, né? E tem comparativo, Pedro, trouxe o Robson da última vez também. Cara, nós não temos, e a gente tem gente muito capacitada no nosso estado, então a gente tem que fazer. Eu falei, vendo isso, eu falei, cara, eu vou fazer. Vamos peitar e vamos fazer. Pedrinho, de frente com o GB, vamos lá. 150 mil, o Gearhead começou agora. 320 M Sport Plus 18 da última safra das uvas. Gastou tudo. Ó, gastou tudo. Não últimas. tem como preparar mais. Nem Stage 2 não faz. Não prepara, mas vai ser feliz demais da conta. Mesmo Vai que Vai quebra. ser na canelada. Porque elas são bem acima da FIP, porque elas nem tem FIP, né, a tem Plus. FIP, a Plus não tem FIP. E lá, um carrinho Gearhead corria, que trabalhou bastante. Até 300. 300, cara. M3zinha pra começar, né? Já dá pra pegar. F80. M3 em 16 pega. Pega. 15 pra 16 pega já. É, o GB. Vai ser feliz demais O também. GB também é de F80. Eu falo pra todo ser mundo feliz que na minha garagem, quando eu tiver bem, se vocês fizerem uma M3 F80, eu vou pintar de vermelho e deixar na minha garagem. Pô, É aquele isso. carro não tem jeito. Essa recibo LED. Eu não gosto do DCT, né? Ah, do DCT, você fala? Ah, não, Não pô. gosto do tem carro. Eu como, tive né? uma com 900 e pouco de roda, velho. Aquela laranja lá que tava Não, lá. uma azul. Ah, uma azul. Azul. Ó, e aí? Um carro pra esposa. Até 200? Uns 200, 300 mil aí. Até 300? Sua mulher ficar de boa pra você, ficar de boa, poder ir nos encontros. Cara, até 300. Até 300. Tem cara de carro de esposa. Macanzinha 19. Dá pra pegar já. Macanzinha 19. A escolha foi boa, hein? Essa entra? Essa nem. É, eu falei 300. até 300. Ele esticou pra 300. É porque eu coloquei pra você Vamos pra falar- 200. vamos falar em Pode 200. 200, se fosse 200. Cara, até 200 eu acho Eu que... não sabia que valia abaixo de 300 esse carro. É um carro legal. Sim, Oi, sim, ixi. já dá pra achar. Rodinha da marca do 320, S, 320, baixinha, já dá pra achar, já dá pra achar. 310, dependendo da KM, já dá pra achar. Agora essa pergunta eu tô com medo. Se você fosse fazendeiro, mora lá no Pará, qual caminhonete você ia comprar? Cara, eu queria falar Maroc, mas pra uma fazenda do Pará não tem jeito de não ser o trator, né, velho? Hilux-Kona. Tem que ser o trator, velho. Tem que ser Hilux. Mas, rapaz, eu pensei que você... Juro que eu vim com essa... foi a parte que eu... Tem que ser o eu trator, pensei que alguém de vocês ia falar pelo menos uma Ranger Raptor. Não, mas aí você botou valor nisso? Não botei. Ah, é sem uma valor? fazenda, Porque é... assim, puta você quer que a opinião pariu. sincera mesmo, se fosse pra ter na Fazenda, no Pará. era Hilux 2009. E você muda... Eu não te dei valor. Uma caminhonete pra Qualquer fazenda. valor, É, qualquer valor na caminhonete de fazenda. ia continuar no trator. Não. Cara, eu iria numa... Uma Shelby Super Snake, velho. Mas você Não, usa Super na Snake fazenda- não. Uma Na fazenda Baja. lá? Uma F-150 Baja. Igual a vermelha que tem em Goiânia. Pra fazenda, velho. Suspensão do quilo lá tá louco. Tá louco. De patrão. Mas tá Mas doido? Só foi falar que podia gastar qualquer valor, o cara gastou tudo. Inclusive tem uma em Goiânia que o cara milhão, usa na né? fazenda. Então, gastou muito, Independente de gastou valor. muito. Então vamos Acho que ficar... o caminho já que não tem essa, né? O cara gastou demais, estourou. Eu não podia ter estourou. falado isso, estourou. Pedrinho, se você fosse escolher um próximo convidado, não vale mais. Ó, o Sidivão vou ter que chamar. Já é a quarta vez que cita o nome dele É a aqui. quarta vez? É. O Cid é bom, velho. Cara, meu irmão, Otávio da Retrofit. Cara, resenha Auto Astral, também tem muita bagagem Boa. nesse nicho dos coding, né, cara? Cara Gosta que também demais estudou dos muito, VAG. gosta demais dos VAG. É um cara que tem pra acrescentar. Acho que Gente boa demais, Seria válido gosto demais chamar ele. dele também, tá? Se fosse dar um conselho pra GB, pro OGB, pra mim. Cara, igual o Giroto falou, continua na pegada que você tá. Entusiasmo é tudo. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, sempre sonhe grande, coloque grandes objetivos, porque não tem nada de errado nisso. E continua, irmão, tá certinho, tá no caminho certo. Investe em você mesmo, que é o principal, que é o que você já tá fazendo, e conta sempre comigo. Tô sempre às ordens. se E eu precisar. falo pra todo mundo, Pedrinho é meu tutor direto, me liga. Eu ligo pra ele liga pra mim também, às vezes. Ó, o que você acha desse carro, né? E eu acho que a gente tem que continuar nessa parceria. Eu Com vim pra certeza. não pra ser concorrente, sim pra ser parceiro. Às Não, vezes com tem carro certeza. que você tem, que eu não tenho. Eu já fui olhar carro pra cliente, às vezes já vendeu um carro meu também. Então, assim, acho que parceria é sempre. Queria agradecer demais a presença do Girotinho aqui, o homem que explodiu a bolha, né? Internacional, tá? Agradecer demais a presença do Pedrinho, as ajudas, as ligações que a gente tem, né? Não só de mim pra você, mas também pode me ligar a qualquer hora, que a gente já trocou essas ideias várias vezes. E galera do GB, valeu demais. E o Sidvan da Rimotec Valeu, vai ter que vir. Vai ter que vir, vai ter que vir. Valeu demais, tamo Tamo junto. junto. Deu quanto tempo? Deu 1 hora certinho?